Bom dia, pessoal, tudo bom? Professor Max aqui com vocês, mais uma aula nossa aqui do terceiro ano. Hoje, dia 4 de 6, né, de 2020, são aproximadamente aqui 8 horas da manhã, tá, pessoal? E a gente quer iniciar essa aula agradecendo a devolução dos trabalhos que vocês fizeram pela plataforma do Proesc, tá? Eu quero aqui agradecer. Porém, fiquei também muito preocupado porque um seleto grupo de alunos não entregou. Alguns até visualizaram, abriram atividades, porém não me devolveram, tá? E assim, recebi também ainda alguns trabalhos por e-mail. Porém, a partir de sábado, quando vai se encaminhar a nossa segunda atividade, só irei receber esse trabalho via Proesc. Essa é a primeira informação que eu quero dar para vocês. Por quê? Porque através do Proesc a gente tem um controle do aluno que entregou, a gente tem ali o relatório que a gente está tendo acompanhamento da coordenação pedagógica. Então, por ali é mais fácil a gente visualizar realmente os alunos que enviaram para nós atividades. E hoje é a ferramenta que a escola está utilizando, tá bom? Segundo ponto, eu queria aqui pedir desculpa pela nossa aula hoje estar sendo usada pela essa plataforma, né? Com relação ao quadro, a gente vai posterior isso, estou me recuperando ainda de alguns problemas. E aí a gente está gravando por aqui com vocês, tá bom, gente? Então é isso. Com relação ao Enem, pessoal, né, os prazos aí se encerraram de inscrições do Enem, foi até dia 27. E aí o pagamento ainda da questão do boleto, tá? Com relação à questão da prova, ainda não há uma data definida com relação à prova do Enem. A gente está acompanhando o calendário, estou diariamente acessando o site do INEP para verificar alguma coisa. Até o momento nada, o que estou sabendo. Estou sabendo que, por exemplo, a plataforma, o INEP, ele vai colocar aí se em alguns períodos e os candidatos, os inscritos, vão poder fazer uma votação, votar nas datas para a realização da prova. Isso foi uma das situações que a mídia colocou aí, a gente também está acompanhando, tá? Então só vai poder votar nas datas com relação à realização do Enem, os candidatos inscritos, tá bacana? Assim, na aula passada a gente finalizou a primeira unidade do livro falando de globalização. Na aula de hoje, meus amigos, a gente vai pontuar um dos conteúdos assim que eu espero. E a gente que trabalha aí com essa questão do Enem já há alguns anos, a gente vai, um dos conteúdos que a gente acredita que mais vai se destacar nessa prova desse ano, que é justamente o sistema financeiro globalizado, né? A gente está acompanhando, por exemplo, as discussões aí com relação às crises econômicas, as projeções das crises econômicas futuras. Países como Estados Unidos, China, que possuem os maiores PIBs do mundo, já fazem projeção de recuperação para daqui a 2, 3 anos, né? Essa recuperação devido a essa estagnação, né, devido à pandemia do coronavírus, que é o Covid-19. Né? Países emergentes como Brasil, a própria Argentina, México, Índia, fazem projeções para mais de 5 anos. 5 até 10 anos a recuperação, né, ainda o respingo, né, da paralisação do fluxo, né, financeiro do mundo. A gente já falou também aqui nas nossas aulas do fluxo de pessoas, que foi o início do conteúdo da globalização. A gente falou do fluxo de mercadorias, de produtos e mercadorias. E na aula de hoje a gente vai falar sobre fluxo de capitais. Então é um dos conteúdos sim que a gente está mais aguardando. A gente tem um grupo no WhatsApp de professores de cursinho, professores de geografia que trabalham isso nacionalmente. Eu faço parte, então a gente está sondando os conteúdos assim, listando os conteúdos que mais caíram no Enem e os conteúdos possíveis que venham cair na prova de geografia de vocês, mais precisamente a prova de atualidades, que é como hoje a prova do Enem ela é vista, uma prova de atualidades, pegando o contexto histórico, mesclando com contextos atuais. Então a prova é muito parecida com isso. Tá bacana? Então, pessoal, eu quero iniciar hoje a nossa segunda unidade, que ela é menorzinha, mas a gente vai pontuar umas coisas bem bacanas aqui. Então, nossa unidade dessa aula é o Sistema Financeiro Globalizado, Fluxo de Capitais, né? E a gente começa por aqui, tá legal? Começa por aqui pelo conceitos, dois conceitos básicos. O conceito de capitais, né? O que são capitais, na verdade? O que são investimentos? É o que o livro traz aí
nessa primeira parte aí para vocês. Na verdade, o que são capitais? Na verdade, capitais nada mais é do que recursos, né? Na verdade, recursos que são utilizados, né, para produzir bens e serviços, tá? Então, capital, na verdade, sim, os capitais têm a ver com recursos financeiros, né? É o dinheiro em si. Então, para você fazer investimento, né, o que seria o investimento? Ele coloca aí no texto para vocês, na verdade, assim, né? Ele diz que é toda e qualquer aplicação, olha só, de um recurso com o propósito de obter lucro. Então, para você fazer investimento, você tem que ter o capital, que é o dinheiro, né? Então, o investimento é aquele bem material, né, que você vai fazer investimento ali para você obter um lucro. Então, esse é o conceito básico desses dois princípios aí: capital e investimentos. Tá bacana? No segundo ponto, aqui na página de número 30 do livro de vocês, ele apresenta duas tabelas aí para vocês entenderem o início desse conteúdo. Primeiro, a primeira tabela do teu lado esquerdo: principais receptores de investimentos estrangeiros. São países que mais receberam investimentos internacionais. E aí destaque, deixa eu só colocar aqui, grifar aqui na tela para vocês, só marcar aqui, ó, marcando aqui. Nós temos aqui os Estados Unidos, China, Rússia, Hong Kong e Brasil. São dados de 2015, né, de uma agência americana, tá? E ela fez esse levantamento desses países que receberam, né, são esses investimentos estrangeiros. Mas, professor, o que levou esses países a receber esses investimentos estrangeiros? Segurança. Então, você só faz investimento em alguma coisa que você se sente seguro. Então, quando você não se sente seguro, você não investe. Então, é assim que funciona. Professor, o Brasil é um país seguro para fazer investimento? Sim, o Brasil é um país seguro. Vou já te mostrar aqui por que o Brasil é um país seguro. Apesar de toda a crise econômica que o Brasil vem sofrendo desde 2008, essa crise mundial, mas o Brasil é um país seguro sim para fazer investimento, porque o Brasil tem empresas com grande destaque na economia internacional, entre elas a Petrobras. Nós temos o grupo JBS, nós temos a Embraer, nós temos assim um conjunto de empresas multinacionais brasileiras que têm representatividades e filiais em diversos países do mundo. Então, por isso, o Brasil sim é um país seguro. E quem avalia essa segurança, professor? São agências internacionais. Nós temos aí diversas agências que depois eu peço que vocês pesquisem, mas nós temos sim agências gabaritadas, principalmente ou são americanas ou europeias, que elas fazem essas avaliações desses países seguros para fazer investimento. Mas, professor, me cita um país que não seria seguro fazer investimento. Coreia do Norte, Venezuela. Apesar da Venezuela ter hoje uma empresa gigantesca que é a DPVSA, que exporta petróleo, porém não é um país seguro, porque é um país de política instável. É um país que hoje tem uma briga interna para quem é o presidente. De um lado você tem ali Evo Morales brigando, né, para se manter na presidência, e de outro lado você tem um deputado, né, que também briga para ser o presidente. Ou seja, é uma guerra política ali dentro da Venezuela. Então não é um país seguro para fazer investimento. E a Coreia do Norte, por ser um país ditatorial, fechado, então não é seguro você fazer investimento num país desse, que a qualquer momento, né, a empresa, o país pode nacionalizar teu investimento e aí vai ter uma perda, como aconteceu dentro da Venezuela e aconteceu também dentro da Bolívia recentemente. Então não é seguro. Do outro lado, você tem aqui um grupo de países que eu acabei de circular aqui para você, né? Olha aqui, tá? Que são os principais investidores estrangeiros. Aí já mudou. Do lado esquerdo, você tem os países que recebem investimento internacional. E tu já sabe que essa receptação, né, ou esse recebimento de recursos está associado à segurança. Do outro lado, do teu lado direito, você tem um grupo de países que investem em outros países, mas não é de graça. Quando os Estados Unidos investem numa outra nação, é porque ele quer algo de retorno. Pode ser a curto ou a longo prazo. Tá? Hoje, por exemplo, eu estou acompanhando recentemente a China fazendo investimento em alguns países africanos, principalmente Angola, Nigéria.
né? A Nigéria é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Então a China faz esse investimento, mas ela quer um retorno de volta. Beleza? Só fechar aqui para a gente passar. Beleza. Pessoal, outra discussão que se faz muito atualmente, principalmente antes da pandemia, a gente já falava sobre isso. Só me ajeitar aqui, licença. Porém, agora com a pandemia, isso vai se falar mais ainda. Capital especulativo e capital produtivo. Professor, eu já ouvi isso em algum local. Eu acho que o meu pai já falou nisso. O que seria isso? O que seria, professor, capital especulativo? Pessoal, capital especulativo, na verdade, é um investimento que você faz e quer um retorno ou um lucro a curto prazo. Capital especulativo, vai colocando aí algumas características nele aí no teu livro. Abre aí aquela janelinha e pontue. Assim, especulativo, investimento que deseja ter lucro a curto prazo. Ou seja, é um investimento arriscado. É o outro ponto. Então, investimento, né, você faz investimento ali e quer um lucro a curto prazo. O investimento chega até a ser baixo. Vou te dar um exemplo. Ações de bolsa de valores. Exemplo, eu vou citar aqui a Petrobras brasileira. Ela tem ações na bolsa de valores? Tem sim, né? Então o que é que você faz? Hoje eu investi, procurei existe essas agências de investimento, né? Procurei aí investir R$1.000 nas bolsas de valor, nas ações da Petrobras. Hoje, dia 4, tá? E aí, olha o que acontece. Amanhã a bolsa fechou em alta, eu tive o lucro. Aí eu continuo investindo. Eu vou agora para 10 mil meu investimento. Então, no sábado, a bolsa fechou em alta. Ganhei de novo. Aí vai assim vai. Quando for na terça-feira, estou falando de petróleo. Olha o que acontece. É uma commodity. O barril do petróleo, ele aumentou no mundo todo. O que vai acontecer? Possa que aconteça uma bolha, uma explosão, né? As bolsas de valores caiam. Pô! E aí tudo aquilo que eu ganhei para trás, possa que eu perca, né? Em um dia só. Você está me entendendo? Ou seja, o capital especulativo é um investimento que você faz a curto prazo, que é ter o lucro, mas ele é arriscado. Tá bacana? Então é mais ou menos isso que eu quero te falar. Então, é bacana? Show? Sim. Olha, hoje o investimento, um capital especulativo que se fala muito, virou modinha, desculpa o termo, o Bitcoin. Você faz investimento ali no Bitcoin, na moeda digital, uma hora ela está em alta, uma hora ela está em queda. Então muita gente investiu dinheiro no Bitcoin, ganhou muito dinheiro, mas hoje com a instabilidade do mercado, a moeda digital caiu, quebrou. Então muita gente foi à falência com investimentos milionários na moeda digital. Então muito atento para isso, capital especulativo. Eu tenho vontade, sinceramente, não falta coragem de fazer investimento, por exemplo, em ações de bolsa, porque a gente sabe que é imediato, porém é arriscado. Nesse momento agora de pandemia, não aconselho ninguém fazer investimento em capital especulativo. Belezinha? Pessoal, e o que seria o capital produtivo? O capital produtivo ele é diferente. Abre a janelinha aí. Então, é investimento que você faz para ter lucro a longo prazo. Você investiu em algo para ter lucro a longo prazo. Ele é mais seguro, porém é a longo prazo. O que seria, professor? Me dá um exemplo. Uma empresa. Eu abro uma empresa, eu pego capital e invisto. Abro uma empresa para mim, sei lá, uma empresa de tecnologia. Contrato empregados, funcionários para ali. Né, começo a prestar serviços. Então, capital produtivo, o valor é fixado ali. Né? Então, você vai ter o valor que tu investiu, 1 milhão. Só que você vai recuperar esse recurso daqui a 3, 4, 5 anos, 6 anos, sei lá. Então, é quando você tem, na verdade, o lucro mais prolongado. Tu entendeu? Então, especulativo, você tem o lucro amanhã ou depois, porém corre o risco. E alguns países, por exemplo, conseguiram ter parte da sua economia ligada a esse capital. Incrível quando
tiveram as quedas, a economia desses países foram também para o beleléu, para o ralo. Vou citar aqui um exemplo, a Grécia. A Grécia fez alguns investimentos desse nível, né, no capital especulativo, e aí teve uma crise que se alastra até aí do início dos anos 2000, tá? Então é mais ou menos assim. Já capital produtivo, tu já sabe que é o investimento que você faz, fixo, para ter, na verdade, assim, o retorno a longo prazo. Joinha, galera? Bacana aí? Estão gostando da aula? Então é mais ou menos assim. Eu acho que por aqui fica até melhor para a gente comunicar, porque vocês estão visualizando aí, tá? E a gente tá destacando aqui, tá batendo papo com vocês, usando o conteúdo aqui. E falei também que a gente vai usar conteúdos de fora aí pra gente trabalhar nossas aulas, tá bacana? Outro ponto que eu quero conversar com vocês é com relação a paraísos fiscais, tá? Professor, eu já ouvi falar nisso. O que são paraísos fiscais? Na verdade, assim, pessoal, são países que adotam, como o texto está colocando aí, algumas práticas, tá? Que reduzem as taxas de juros, né? Até mesmo a tributação. Ou eles nem cobram por isso. Na verdade, cobra-se uma taxa e aí a pessoa faz um investimento dentro desses locais. Professor, eu não entendi ainda. Exemplo, você tem um valor alto. A maioria dos paraísos fiscais são locais, assim, são países que têm uma tributação muito baixa. Diferente do Brasil, que tem uma das maiores tributações do mundo. Se eu não me engano, o Brasil está entre os 10 maiores do mundo. Indonésia ali no topo e outros países aí. Mas o Brasil, por exemplo, tem essas taxações altas bancárias. Então o paraíso fiscal, ele é um local que você investe, essa tributação ela é baixa. Tem vezes que nem cobra essa tributação, cobra seu valor, tá? Porém, o que se veio analisando é o seguinte: esses países eles têm autonomia para fazer isso. Só que o que se investigou nos últimos anos, que a maioria das pessoas que investiram dentro desses paraísos fiscais são pessoas que estão envolvidas em atividades ilegais. Vou citar exemplo: políticos que desviaram recursos milionários. Eu vou citar aqui, né, um ex-político, na verdade um ex, né, Paulo Maluf, né, ex-deputado, nem sei se ainda está no cargo de deputado. Paulo Maluf, ele foi ex-prefeito de São Paulo. Ele investiu, né, milhões na Suíça, que é um paraíso fiscal. Só que depois descobriram que esse valor que ele investiu lá, que são cifras gigantescas, mais de 50 milhões, né, de reais, foi oriundo de recurso desviado da Prefeitura de São Paulo. Então, paraísos fiscais são isso. São locais, né, que eu vou já colocar aqui na tela para vocês. Olha aqui. Aqui nós temos os principais paraísos fiscais do mundo. Percebam que o Brasil, né, o Brasil não se enquadra dentro do grupo de países, né, que são paraísos fiscais, né? Então o Brasil é isso. Então hoje assim, antigamente o pessoal tinha um problema muito sério com relação a paraísos fiscais. Quem desviava o recurso mandava para esses paraísos fiscais, e para o governo brasileiro receber esse recurso de volta, teria que acionar agências internacionais. Então hoje a burocracia é até melhor. Traficantes brasileiros faziam grandes investimentos dentro desses paraísos fiscais. Exemplo, Fernandinho Beiramar. O traficante Fernandinho Beiramar, que está preso aqui. O Fernandinho Beiramar, descobriu-se que a movimentação em milhões que esse cara fez, principalmente nas Bahamas, né, ali naquela região do Caribe, foi coisas assim impressionantes. Bahamas, Costa Rica, são países aqui mais próximos do Brasil, onde tem essa movimentação bancária ilegal muito grande. Por quê? Mas, professor, não entendi. É o seguinte: essas pessoas, elas pegam esse recurso, levam para esses locais, que eles têm assim um sistema bancário independente. O acesso das autoridades judiciais brasileiras é um pouco complicado. Ou seja, a pessoa recebe o recurso lá, deposita numa conta, né? E aí esse recurso fica lá. A vantagem dos paraísos fiscais é o seguinte: é que quem faz investimento nesses locais, a maioria são atividades ilegais, porque está fazendo investimento no paraíso fiscal porque tem alguma coisa estranha aqui que não quis investir no seu país. Então fez o depósito lá. Ou essa pessoa morre,
né? Ou ela é presa e aí esses paraísos fiscais confiscam o recurso. Tá bacana? Deu para entender aí, né? E aí a Europa destaque aí com vários países aí que são paraísos fiscais. Chipre, nós temos aí a Letônia na Europa, nós temos a própria Suíça, que é referência com relação a esse sistema bancário, a própria Espanha e outros países aí, tá? Aqui mais próximo do Brasil, América Central quase toda, né? E aqui na América do Sul nós temos o Uruguai, um paísinho pequenino aqui na América do Sul, né, na América Latina, que também é considerado um país fiscal, um paraíso fiscal também aí. Tá bacana, gente? Então espero que vocês estejam gostando aí, pontuando e tal. Os paraísos fiscais, eles estão relacionados a algumas coisas aqui que eu estou citando aqui. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, o que é isso, professor? O que é lavagem de dinheiro? É um conjunto de operações, né, comerciais e financeiras, né, ilegais. Ou seja, você tenta burlar o sistema. A lavagem de dinheiro é quando você usa diversos recursos para fazer com que aquele dinheiro que é ilícito se tornar lícito. Exemplo, tráfico de droga, né? O traficante, ele não vai chegar numa agência bancária, fazer um depósito num alto valor e vai ter que assinar lá, né, a origem desse dinheiro. Ele não vai dizer lá que o dinheiro que ele está depositando lá no Banco do Brasil é oriundo do tráfico de drogas. Tu tá me entendendo? Então a lavagem de dinheiro é isso. A lavagem de dinheiro é mais ou menos como se fosse isso. Tenta pegar o que é sujo, né? Transforma no que ela é para uma coisa mais legal. Então, o que é que eles fazem, esses traficantes? Eles abrem empresas, né? Ou até mesmo usam laranjas, pegam esse dinheiro e colocam, né, como se essa empresa estivesse movimentando. Ali fazem declarações na Receita Federal para dizer que está tendo a movimentação e tal. Tornam aquele dinheiro que era fruto da ilicitude algo legal. Então, lavagem de dinheiro está associado justamente a isso. E grande parte hoje dos agentes públicos, que são políticos, servidores públicos, que são envolvidos em ato de corrupção, estão associados à lavagem de dinheiro. É fazer justamente isso, pegar esses valores, né, ilícitos e tentar criar mecanismo para tornar a coisa com mais licitude. Tá bacana, pessoal? Então eu espero que vocês estejam entendendo o que a gente está pontuando aqui para os senhores. Tá bacana? Então agora a gente vai falar um pouquinho de Bolsa de Valores. Tá bacana? É um conteúdo interessante, né? Na verdade, o que são Bolsa de Valores? Bolsa de Valores, na verdade, pessoal, são espaços de referências no mercado financeiro. São locais, né? Bolsa de Valores são locais que você faz esse investimento, né? E aí que eu te digo, o capital especulativo, para você ter um retorno financeiro, um lucro mais rápido. As bolsas de valores são famosas porque assim, são grandes corporações que utilizam desses espaços para aplicar as suas ações, que a gente vai já citar aqui. Então as bolsas de valores, elas são representadas mais por papéis, né, que a gente cita aqui. Né? Elas são comercializadas com dois tipos de papéis. São eles as ações e na verdade os títulos. O que são ações, Max? Professor, o que são ações? Na verdade, como diz aí, documentos que correspondem a pequenas parcelas do capital social de empresas. Então, abro uma empresa e eu quero fazer com que a minha empresa tenha ações. Então, eu vou apresentar a proposta dentro das bolsas de valores e ali eu vou colocar a minha empresa. Então, minha empresa, os valores da minha empresa vai ser atribuída a ações. Então aí eu posso ter um quadro, né, que eu posso dizer assim, um quadro de sócios. Né? Eu sou sócio majoritário, 51% é meu, mas os outros 49% dos meus sócios serão através das ações dessas empresas. Então quem adquirir as ações da minha empresa, né, vão pagar valores, vão ter participação desse lucro, né, e aí serão meus sócios. Claro que minoritários, mas serão meus sócios. Então é mais ou menos assim. E título, o que tem a ver título? Olha o que diz título. São documentos, né, documentos que certificam a propriedade de um valor ou de um bem. Ou seja, um título também é um papel que você faz investimento. Hoje, por exemplo, um título muito conhecido hoje são os títulos aqui do Tesouro Nacional.
Você compra, por exemplo, título do Tesouro Nacional, você faz alguns investimentos aí. Existe, por exemplo, o título da Previdência, que você compra e você vai resgatar aí daqui a um tempo. Então, isso são investimentos. Então, ações são investimento dentro das empresas, você passa a ter participação do lucro dentro dessas empresas, e títulos você vai adquirir ali do governo. A maioria desses títulos está associado a títulos do governo, né? Títulos de bancos. Você vai comprar ali esse papel e vai ter uma participação também ali com relação a isso. Beleza? Vamos passando aqui. As principais bolsas de valores do mundo. Pessoal, aqui, claro, isso aqui não é novidade para ninguém. As principais bolsas de valores do mundo, eu vou só destacar aqui, né? Nós temos aqui os Estados Unidos, que possui duas grandes bolsas de valores. A Dow Jones e a Nasdaq, né? Que é a bolsa eletrônica. Há uma diferença aqui, cuidado. A Dow Jones está muito associada a grandes corporações, tá? Como Coca-Cola, Pepsi, Ford, Chevrolet, né? E essas empresas de grandes exportações americanas. A Nasdaq, que é a bolsa eletrônica, ela está associada a empresas de tecnologia. Destaque aqui, Microsoft, a Apple e outras empresas americanas, Netscape Navigator, o Google, Facebook, estão dentro dessa, é a famosa bolsa eletrônica. Essa bolsa ela é muito importante hoje no mundo tecnológico que a gente vive. E aqui do outro lado nós temos também aí a questão das bolsas europeias, destaque para a Bolsa de Londres, a Bolsa de Frankfurt. Do outro lado nós temos a Bolsa de Xangai na Ásia e chegando no Brasil a Bovespa, a Bolsa de São Paulo. Joinha, joinha, passando aqui. Aqui nós temos, listei para vocês aí as principais bolsas de valores e movimentações no mundo, tá? Show de bola aí, né? Vocês percebem aí as duas bolsas americanas, duas em Nova York, né? Destaquei agora há pouco aí, a Dow Jones e a bolsa de Nasdaq, né? E assim o conjunto da bolsa de Londres e tal. Tá, beleza? Olha aí como funciona mais ou menos as bolsas de valores. Interessante, pessoal, que as bolsas de valores parece que a gente está olhando ali, os caras estão brigando. Não, estão negociando seus títulos das empresas no mercado e estão brigando ali para quem compra e quem vende, né, no valor mais interessante. Endividamento e dependência. Cuidado, endividamento é quando um país ali ele adota um conjunto de medidas, né? E principalmente para sua reestruturação econômica e financeira, e ele vai criando a famosa bolha do endividamento, tá? Então, endividamento é quando o país ele faz grandes investimentos, muitas vezes que ele quer investir num setor, e aí ele começa a fazer empréstimos internacionais, e aí ele vai crescendo essa dívida bruta que nós chamamos internamente. Dependência. São países que dependem de outros países hoje, principalmente da questão financeira. Destaque para os países africanos hoje, que a grande maioria depende de ajuda internacional. Tá bacana? Colocando aqui os países com as maiores dívidas externas brutas. Olha só, Estados Unidos. Aí as dívidas são em bilhões de dólares, meus amigos, tá? Reino Unido, Alemanha, França. E o Brasil aí aparece em 24º país, né, com dívidas externas brutas gigantescas. Então, o que é isso, Max? Países com as maiores dívidas externas brutas. São países assim que têm dívidas com agências, com bancos internacionais, que a gente já vai falar do FMI e do BID, que é o Banco Internacional. Tá bacana? Tranquilo aqui, tá? Vamos passar aqui. Tá bacana. Aqui. Pessoal, eu destaquei aqui eu passei essas duas páginas porque eu já pontuei anteriormente, mas aqui com relação a alguns países que o governo brasileiro adotou algumas medidas em 2013, tá? Esse aqui, a gente estava falando de endividamento ainda há pouco, são alguns países que deviam para o Brasil. Então o Brasil, né, em 2013, na verdade, ele perdoou a dívida desses países. E vocês vão perceber que a maioria são países africanos. Foi aproximadamente, como cita aí o texto, 900 milhões de dólares, né, que o Brasil perdoou em dívidas internacionais. Mas por que, professor? Justamente o Brasil perdoou essas dívidas para estreitar mercados. Perdoou porque não tinha como pagar. Ou seja, cria uma nova possibilidade do Brasil abarganhar algo. Lembra agora há pouco que eu falei? A China ela não faz investimento de graça. Então o Brasil também pensou nisso. Vou
eu vou aqui perdoar essa dívida, porém um retorno em alguma coisa, né? Então o Brasil fez isso em 2013. E aí que pontuando, olha só, os valores aí em dívida que o Brasil perdoou de alguns países do mundo, e esses países, a maioria são países africanos. Tá bacana? Pessoal, as principais instituições financeiras mundiais. É outra discussão, dor de cabeça. Meu amigo, quando se fala em pandemia, agora a gente está falando muito com relação a isso, né? Com relação a essa questão dos financiamentos. Eu estava acompanhando agora recentemente uma entrevista, né, com relação à ajuda da União Europeia, né, aos países aí, os países que pobres do mundo. A União Europeia manifestou aí, né, uma ajuda aos países devido à questão da pandemia. Essa dívida, na verdade, essa ajuda de 750 bilhões de euros para alguns países aí dentro da União Europeia ali. E o FMI agora anunciou também pacote de ajuda para o mundo. Tá bacana? Então, assim, o que são essas principais instituições financeiras? Essas instituições financeiras são agências internacionais que estão ligadas principalmente à ONU, que tem como objetivo fazer ajudas internacionais, ou seja, empréstimo a países do mundo todo. E como elas funcionam? Elas funcionam o seguinte, com cotas. Cada país que queira participar desses fundos, eles ajudam com cotas, que são valores, que a gente já vai falar aqui. Então, assim, dessas agências internacionais, as duas que se destacam, o FMI e o BID, que é o Banco Mundial. Professor, o que é o FMI? O Fundo Monetário Internacional. O FMI ele é composto aí por um grupo de países, né? São mais de 50 países que fazem parte do Fundo Monetário Internacional. E como ele funciona? Com cotas. Por exemplo, o Brasil, a cota brasileira é 1 ponto alguma coisa, é uma cota insignificante, 1,72%. Então cada país ele dá uma ajuda para dentro do fundo, né? Na verdade uma cota, o Brasil compra uma cota, a cota do Brasil é de 1,72%, que dá em torno ali de uns 3,5 milhões de dólares para o fundo. Esse fundo pega esse recurso, empresta para outros países, depois esse país paga com lucro, o lucro do Brasil é devolvido, né? O Brasil ganha um lucro, então mais ou menos assim. E se o Brasil quiser acessar o fundo, beleza, ele acessa o fundo, empresta, e de lá, o que ele tem de lucro abate e o Brasil tem que pagar o resto. É assim que funciona o FMI. Mas, professor, fale mais um pouquinho desse banco. Na verdade, é um banco internacional, tá, pessoal? O FMI é um banco internacional. Né? Ele, na verdade, essas agências aí, eles foram criadas ali durante aquela na conferência de Bretton Woods, né? Então, assim, o Fundo Monetário Internacional, falar um pouquinho para vocês sobre o FMI. Ele é presidido por uma mulher, né? Christine Lagarde, uma francesa, é a primeira mulher da história a presidir o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O fundo, ele movimenta bilhões de dólares, tá? Então, assim, quem são os principais países hoje, professor? Quem são os principais financiadores do FMI? Então, assim, os principais países são esses que tá aqui na tua tela. Deixa eu abrir aqui para destacar. Beleza? Mas estão bem aqui, ó. Opa! Só voltar aqui. Desculpa aí. Mas estão aqui, ó. Estados Unidos, tararara, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. Eu puxei uma tabela aqui para me falar para vocês quanto que cada país desse contribui para dentro do fundo. Estados Unidos contribui com 37 milhões de dólares. Japão, 13. Alemanha, 13. Reino Unido, 10. França, 10. E Itália, 6 milhões de dólares. Então o fundo assim ele recebe... na verdade, os Estados Unidos é o maior cotista de dentro do Fundo Monetário Internacional. Professor, como é que funciona isso? Seguinte, o país está vivendo uma crise econômica, certo? E ele aciona o Fundo Internacional Mundial. Então o FMI vai lá, verifica que esse país que dá para ajudar, só que o fundo ele exige algumas coisas. Por exemplo, a Argentina em 2003, 3 ou 13, deixa eu só me pontuar aqui, só verificar aqui, pessoal, só um minuto. Em 2003, a Argentina, ela deu um calote no FMI. Ela fez um empréstimo
bilionário ao banco, 2,3 bilhões de dólares, e ela não pagou o banco. E o que acontece? Ela ficou no grupo dos endividados, né? Deu um calote no FMI. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que para ela emprestar de novo, ela tem que quitar parte dessa dívida e renegociar com o banco. E ela, em 2019, ano passado, a Argentina tentou fazer uma renegociação com o FMI. Ela tentou fazer um empréstimo, eu acho que eu até anotei aqui, um pacote. Ela tentou fazer um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional de 56 bilhões, né, de dólares. Aí o FMI foi avaliar. Né, para quê? Ela está vivendo uma crise financeira terrível, Argentina. E aí já tinha dado calote lá atrás e a dívida dela foi crescendo. Então o FMI preparou um pacotão ali de ajuda para ela de 56 bilhões de dólares. Só que quando ele ia desembarcar esse valor, a moeda argentina, que é o peso, deu um salto. O dólar estava em torno de 45 pesos, um dólar passou para 60 pesos. E aí o FMI percebeu que ele poderia pegar um calote. Tá entendendo? E recuou do pacote. Então é assim. Então é um fundo de ajuda internacional, você já sabe, com cotista, pessoas que ajudam, né, países que ajudam o fundo. Ele tem uma cota especial ali que também ele faz investimentos. Recentemente o FMI anunciou um pacote de 1,4 aproximadamente bilhões de dólares para ajudar países pobres com relação à pandemia. Muito cuidado com isso na prova do Enem. Isso é atualidade. Então o fundo agora vai ser mais acionado do que nunca. Professor, e quanto é a reserva do FMI? O fundo do FMI? Meus amigos, é tão grande que ultrapassa aí, acredito, a marca dos 100 bilhões de dólares. É mais de 100 bilhões que esse banco possui em reservas. Ele é um PIB de um país, para você ter uma ideia. De um não, de vários países, né, que o fundo tem. O PIB brasileiro, para você ter uma ideia, ele é de 1,2 trilhões de dólares. O PIB brasileiro, tá? O FMI, né, tem um fundo de mais de 100 bilhões, ou seja, de países mesmo. Então é muito, muito dinheiro que esse fundo, esse banco, que eu posso te dizer assim, ele financia para países. E o juro, professor? O juro é um juro até, na verdade, assim, dizem que o juro do FMI é igual o juro do agiota. Você não pagou, vai criando uma bola de neve ali, tá entendendo? Então, países que vão renegociando. O Brasil deve para o FMI, professor? Não deve. Olha só, gente, a notícia é boa que o Brasil não deve. O Brasil pagou o Fundo Monetário Internacional em 2013. Né? O Brasil quitou aí, na verdade, quitou bem antes, quitou lá no governo Lula, no segundo mandato. E aí fez alguns empréstimos depois, a presidente Dilma quitou aí antes da sua saída do segundo mandato. Então, o Brasil hoje não deve para o fundo. Muito pelo contrário, o Brasil é credor. Tá? Ele é credor do fundo, ou seja, ele empresta para países hoje do fundo. Tá bacana? Espero que vocês tenham gostado aí. Se cair FMI, vocês têm que matar essa questão aí. Tá bacana, gente? Vamos lá, só fechar aqui. Vamos lá, quase 40 minutos de aula. Olha aí. Pessoal, outro é o Banco Mundial. Esse aqui é dor de cabeça, tá, pessoal? O Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma história, né? O Banco Mundial também ele foi criado ali com o objetivo de financiar, né? Financiar alguns países, né? E ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Qual o objetivo a diferença do Banco Mundial para o FMI? O FMI também são países cotistas, o Banco Mundial também, países que contribuem com isso e tal. Só que o FMI, ele é mais político, ele age de forma mais política. O Banco Mundial já é mais criterioso, porque o investimento do Banco Mundial é para justamente alguns setores específicos, como infraestrutura, meio ambiente, são essas coisas assim, tá? Países que estão passando por problemas infraestruturais, o Banco Mundial faz esses investimentos, ele empresta. O juro é maior, tá? O juro do Banco Mundial é um pouquinho maior do que do FMI. A outra diferença é que o Banco Mundial, por exemplo, o FMI ele te empresta. Ele não quer saber
Na verdade, assim, em tese, como tu vai pagar isso? Ele quer que tu pague. O Banco Mundial ele é mais rigoroso. É porque ele faz, ele te manda um cronograma de situações que tu tem que te adaptar para poder pagá-lo. Exemplo, se tu gasta 100 milhões em educação, tu vai ter que fazer corte na educação para te fazer pagar o banco. Tu vai ter que mostrar para ele como tu vai pagar. Então essa é a grande diferença. O FMI é um agiota, né? Que eu digo que é um agiota, tá, gente? É uma brincadeira, mas eu digo que é. Mas ele quer que tu pague. Né? Ele não quer nem saber como é que tu vai pagar, ele quer que tu pague. Já o Banco Mundial quer que tu mostre como tu vai pagar esse dinheiro. Ah, eu vou pagar daqui a 100 anos. Como tu vai me pagar? Né? Então, tu tem que mostrar para mim. Então, isso bate muito nos críticos, porque em áreas que você deveria investir, você não vai conseguir investir, justamente porque o Banco Mundial ele cria aí, como eu posso te dizer, essas barreiras, esses obstáculos para justamente gerenciar a forma de pagamento. Tá bacana, gente? Gente, eu quero agradecer aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Quase que a gente tem uma aula completa, 50 minutos, tá? Eu acho que vai ser dividido em duas partes aqui, né? Já foi com o vídeo no YouTube, mas quero agradecer de coração a presença de todos vocês dois nessa aula. A unidade ela é bem pequena, a gente matou ali uma aula, ó, 40 minutos de conseguir encerrar a aula. E, gente, eu peço que vocês mantenham o isolamento, tá? Tá quase para acabar, meus amigos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou trazendo muitos dados atuais para vocês. Né? Uma das minhas especializações é isso aqui, trabalhar essa parte econômica. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fui bem pontual, tentei ser mais didático possível, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau.